E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez está tudo ótimo. Finalmente chegamos na parte 10 dos exercícios de equação do segundo grau. A partir do próximo vídeo a gente já vai começar um novo assunto, que é o Teorema de Pitágoras. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Questão número 28. A R$30 o ingresso, os concertos de uma banda atraem 500 espectadores. Se cada variação de R$1 no preço do ingresso faz variar o público em 40 espectadores, pergunta, qual deve ser o preço do ingresso para que a receita seja máxima? Então, como sempre, eu recomendo que você pause o vídeo, tente resolver, depois dá play e segue comigo a resolução. Vamos lá? Questão 28. Ele diz que a R$30 o preço do ingresso atrai 500 espectadores e uma variação de R$1 varia entre 40 espectadores. Então, imagina-se que quando aumenta o preço, diminui a quantidade de espectadores, que se torna menos atraente, né? Geralmente é assim. Então, quando esse aumenta, esse diminui R$40, quando esse aumenta 1. E ele quer saber qual o preço para a receita máxima. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que saber é que a receita de qualquer coisa é resultado do produto da quantidade que você vende e o preço que você cobra, né? Tipo, se você vendeu 40 e cobrou 30, sua receita vai ser 40 vezes 30. Então, mais ou menos assim que funciona. Então, tem a equaçãozinha aqui, RIP, né? A receita é igual à quantidade de ingressos vendidos vezes o preço, ok? E vamos analisar as informações aqui para a gente substituir nessa equação e formar a equação que a gente quer, né? Então, vamos lá. Para R$30 o ingresso, vai 500 espectadores. Isso a questão deu. A questão diz também que numa variação de 1 para mais ou para menos, resulta numa variação de menos ou para mais, né? Se aumenta R$1, vai diminuir 40 pessoas. Se abaixa R$1, vai aumentar 40 pessoas a mais, certo? Então, uma variação de 1 em P resulta em uma variação oposta de 40 em I, beleza? Então, vamos lá. Sabendo disso, a gente pode deduzir as seguintes equações em P, né? Então, R$30 mais uma determinada quantia X vai resultar em 500, que era o que tinha em relação a 30, menos 40 vezes a mesma quantidade X, né? Porque a cada X é 40 mais ou 40 menos. Ok? Então, lembrando, aqui ficou mais, aqui ficou menos, porque quando aumenta o preço, diminui a quantidade de ingressos vendidos, né? Eu podia ter feito aqui menos e aqui mais também, daria a mesma situação, certo? Não alteraria o resultado, não. Então, substituindo o P e o I na fórmula do RIP, a gente vai ter, abre parênteses, a receita vai ser 30 mais x, fecha parêntese, abre parênteses, 500 menos 40x, fecha parêntese. E aqui agora é só desenvolver isso aqui, né? Fazendo a distributividade, que eu coloquei aí de laranja. 30 vezes 500 dá 15.000. 30 vezes menos 40 dá menos 1.200x. X vezes 500 dá 500x. X vezes menos 40x dá menos 40x ao quadrado. E a gente organizando isso aqui, somando o menos 1.200 com 500 dá menos 700 e a gente tem uma equação de segundo grau. E lembrando que ele quer, mais uma vez, uma questão máxima, né? Receita máxima. E quando a gente tem uma equação de segundo grau e ele pede receita máxima, a gente resolve achando o menos b sobre 2a, que nem a gente viu nos vídeos anteriores. Beleza? Então, agora é só substituir, né? O b é menos 700 e o a é o menos 40. Substituindo aqui, a gente vai ter menos da fórmula e o menos 700 do B sobre 2 vezes o A, que é menos 40. Menos com menos dá mais. Aqui vai dar negativo. 2 vezes 40 dá 80. Simplifiquei aqui por 10. Então, vai ficar 70 dividido por 8. Menos 70 dividido por 8. Que você fizer a continha vai dar menos 8,75. Certo? Só que esse não é receita, né? Esse é o valor do X. Porque quando a gente está achando aqui, a gente está falando o valor máximo de X. Como ele quer o preço, para que essa receita seja máxima, e a gente sabia que o preço era igual a 30 mais x, trocando x por menos 8,75, a gente tem o preço igual a 21,25. Beleza? Vamos para o próximo.
Vamos para a questão número 29. Resolva. Está aqui uma equação do quarto grau, x elevado a 4 mais 15x ao quadrado menos 16 menor que zero. Uma inequação do quarto grau. Vamos lá? Para a resolução da questão 29, que é só para resolver essa equação do quarto grau incompleta, conhecido como equação Qi quadrada, que a gente tem dela explicando como resolve naquele vídeo anterior sobre resolução de equação de segundo grau disfarçadas, certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no card superior. Mas vamos lá para a resolução. Então, para resolver esse tipo de equação, a gente tem que usar o artifício de transformar ela no segundo grau. Então, fazendo o quê? Chamando x ao quadrado de z. Porque o quarto grau é a mesma coisa de estar ao quadrado e ao quadrado, né? Tipo, 2 elevado a 2 é 4. Então, trocando aqui, vai ficar z ao quadrado. E aqui era x ao quadrado, vai ficar z. Então, virou uma equação do segundo grau completinha, né? Menor que zero. Então, agora a gente resolve essa equação do segundo grau, né? Então, naquele, né? Delta igual b ao quadrado menos 4ac. Tocando vai ficar 15 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 16. Então, 15 ao quadrado é 225. Menos com menos aqui vai dar mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 16, 64. Somando 225 com 64, dá 289. Beleza? E agora a gente vai para o resto da fórmula do segundo grau, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E aí, então, menos b vai ficar menos 15, mais ou menos raiz de delta, que no caso delta é 289, sobre 2 vezes a. Então, raiz de 289 é 17. 17 vezes 17 dá 289. 2 vezes 1, 2. Beleza? Então, vamos ter duas soluções, né? Uma com menos, outra com mais. A com menos vai ficar menos 15 menos 17 sobre 2, que dá menos 32 sobre 2, que dá menos 16. É uma solução. A segunda solução é com sinal de mais. Vai ficar menos 15 mais 17 sobre 2. Menos 15 mais 17 dá 2. 2 dividido por 2, 1. Então, a gente tem as duas soluções dessa equação z ao quadrado. Mas lembre que ela originalmente a gente chamou de x ao quadrado de z. Então, vamos trocar isso aqui, né? Como ele quer valores menor que zero, e essa equação aqui era positiva, ou seja, a parábola seria para cima, certo? Então, o z dessa solução vai ser negativo para valores dentro desse intervalo, né? Lembrando do sinal da parábola. Então, a gente tinha que z dentro desse intervalo. Como z é igual a x ao quadrado, a gente vai ter o x ao quadrado dentro desse intervalo, menos 16 e 1, certo? Só que a gente não quer o x ao quadrado, a gente quer o x. Mas vamos analisar a questão do sinal e da solução. Então, vamos pegar o lado de cá primeiro. X maior do que menos 16, x ao quadrado. Para qualquer valor de x, ele sempre vai ser maior que menos 16, porque sempre vai ser um valor positivo, né? Qualquer número ao quadrado é positivo. Então, essa parte da inequação é válida para qualquer x real. Beleza? Já a segunda parte aqui, ó, x ao quadrado menor que 1, não vai ser válido para todo, porque aqui vai dar um número positivo, e ou seja, né, vai ser para valores, né, resolvendo isso aqui, vai ficar x ao quadrado mais ou menos de 1, ou seja, vai ficar no intervalo entre menos 1 e 1, esse x. E aí, como a gente tinha o produto disso, a equação das soluções, a gente podia fazer aquela linha que a gente viu no vídeo de interseção, ou, como aqui é válido para todo e aqui tem uma restrição, né, a interseção vai ser essa restrição. Então, a gente já pode concluir que a solução vai ser x maior que menos 1 e menor que 1. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a questão número 30 e a nossa última questão dessa lista. Para determinar o valor A de uma grandeza, foram feitas em laboratório N medições. Os valores encontrados foram x1, x2, x3 até xn. Resolveu-se adotar como estimativa A o valor para o qual a soma dos quadrados dos erros das medidas fossem mínimo. Pergunta: qual valor é esse? Questão 30. Né? É uma questão um pouco mais complicada, eu achei. N medições, numa pesquisa, foram feitas N medições e encontraram os resultados x1, x2 até xn, resultados diferentes, certo?
E eles querem um valor de A para o qual a soma dos quadrados do erro for mínima. E ele pergunta qual é esse valor. Então, resumindo, para a soma dos quadrados dos erros, né, o erro geralmente é a diferença, né? Então, vai ser o A, que é o valor, menos o primeiro resultado. Então, como é o quadrado. Só que ele achou xn resultados, né? Então, vai ser sempre esse A menos o xn, sempre ao quadrado. Vai ser o A menos x1, fecha parênteses, ao quadrado. O A menos o segundo valor, o x2, até o xn, certo? Soma e a soma, né? Soma dos quadrados dos erros, ok? Então, resolvendo isso aqui, seria o quadrado do primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fazendo isso em todos os fatores, até a ao quadrado, menos 2 vezes a xn, mais xn ao quadrado. Disso aqui, a gente pode fazer o quê? Separar, né? Porque a gente está vendo que são somas e aqui vai ter x1 ao quadrado, aqui dentro vai ter x2 ao quadrado, x3 até o xn ao quadrado. Então, vamos separar essa sequência de x1, x2, x3 até xn, certo? E aqui vai ficar essa sequência bonitinha do A2 até o A ao quadrado, 2n. Vai ter uma sequência de A's ao quadrado também, então a gente pode separar com n fatores de A ao quadrado. E aqui sempre tinha 2A vezes um x1, x2 e etc. Então, eu posso fatorar esse menos 2A. Então, fatorando esse menos 2A, vou ter menos 2A em evidência, com os n fatores de A ao quadrado. Vai ficar uma sequência de x1, x2 e aqui mais aqueles quadrados que a gente tinha separado anteriormente. Ok? Então, após isso aqui, a gente vai perceber que isso aqui vai ser mínimo quando a gente conseguir anular esse pedaço aqui. Como é que a gente anula? Aqui não é um produto com A, e a gente quer em relação a A, né? Que ele quer o valor de A. Então, quando A for igual a o oposto disso aqui, for menos 2 vezes x1 mais sobre 2n. Porque esse 2n cancela com esse 2, esse n vai embora, e isso aqui sendo o oposto, quando somar com essa sequência, vai-se embora. Né? Então, e aqui é o quadrado, como o sinal vai ser menos, vai ficar também uma sequência de x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, que vai cancelar com s e a gente consegue zerar essa equação. Um jeito de você achar esse a também, se você ficou com dúvida dessa equação, é colocar isso aqui igual a zero, desenvolver isso aqui e colocar o a em evidência. E você vai encontrar o a igual a isso aqui, né? Pegando essa sequência aqui, essa somatória e botar ele igual a zero. Beleza? Feito isso e achando o valor de A, agora é só resolver, né? Esse N aqui cancela, ou esse 2 aqui cancela, menos com menos vira mais, então vai sobrar só essa sequência 1, 2, 3N, né? Ou seja, o que é esse valor de A aqui? Uma sequência de soma de N elementos dividido por N. É a nossa famosa média aritmética. Então, esse valor de A, que é a pergunta, né? Qual é esse valor? É a média aritmética dos valores encontrados. Beleza? Então, esse foi o último vídeo desse assunto. E o próximo vídeo já vai ser de Teorema de Pitágoras. Até o mais. Valeu, pessoal!